Olá, caros leitores, meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias e vocês são todos bem-vindos, é claro. No vídeo de hoje, um expoente da filosofia, um dos maiores representantes da filosofia ocidental da história. Então, fica aí enquanto roda a vinheta, vai fazendo a sua inscrição. Se ainda não é inscrito, dá aquela curtida, clica no sininho para não perder a gente de vista. E se esse vídeo trouxer informações pertinentes para você, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso e a gente possa trocar umas ideias interessantes. O homem é a medida de todas as coisas. É uma máxima conhecidíssima de Protágoras. E quem vai na contramão desse pensamento é Sócrates, através dos seus escritos deixados por seus alunos, dentre eles Platão. Vamos jogar luz hoje em Platão, porque esse filósofo marcou a história da filosofia ocidental, sem dúvida alguma, Sócrates, Platão, Aristóteles. Não conheço figuras mais relevantes dentro da filosofia e dentro de outras áreas também do conhecimento que impactaram tanto a nossa história como esses três. E aqui hoje o destaque para Platão, que foi um dos alunos de Sócrates, escreveu muitas coisas. Sócrates realmente não deixou nada escrito. Quem deixou? Platão, era seu aluno, Xenofonte, Aristófanes, com peças teatrais, com as ideias de Sócrates. Platão, primordialmente, com diálogos, né? Predominantemente nos seus escritos nós encontramos os diálogos. E por que será que ele deixou esse registro com essa característica dialética? No próprio diálogo sobre o qual nós vamos nos debruçar hoje, nós percebemos ali explícita essa resposta. Caso prefiras o método de perguntas, formula tuas questões. É um processo que não admite evasivas e merece a preferência das pessoas inteligentes. Adota, porém, como norma não apresentar perguntas capciosas. Seria o cúmulo da inconsequência declarar-se alguém zeloso da virtude e só valer-se de subterfúgios em suas discussões. Então tá aqui a preferência pelo método de dialética, de perguntas e respostas. Platão deixa isso registrado, que Sócrates explica que ele é como uma parteira, mas não parteja crianças, bebês, parteja ideias. Então Sócrates usa o método maiêutico, que é o método de fazer o interlocutor parir ideias. Arte obstétrica. Ele impulsiona a geração de ideias, de exposição de pensamentos. Mas onde é que está tudo isso? Está aqui no diálogo Teteto, um diálogo que nos faz mergulhar em águas profundas. Pensamentos até hoje debatidos, até hoje em voga, ideias abraçadas, ideias que permeiam o comportamento, o pensamento da sociedade pós-moderna. Sócrates faz aqui uma contraposição às ideias dos sofistas. E quem eram os sofistas? Eram os professores de retórica, professores de política. E os sofistas têm uma presença muito emblemática na Grécia Antiga. E Sócrates, junto com seus alunos, aqui em foco Platão, rebate essas ideias. E esse duelo permanece até os dias de hoje. Talvez com mais força, vamos pensar a respeito. Então vamos ao Teteto, o diálogo platônico. Hoje na nossa discussão, no nosso bate-papo literário, que prazer ter Platão aqui no canal. Esse gigante da filosofia. Uma figura de uma relevância indiscutível. E em seus escritos temos outras temáticas
que nos interessa tanto. Nos seus diálogos, nós temos a temática da justiça, da bondade, do belo, do amor, da imortalidade da alma. E é sensacional. Então vamos ao teteto, sem mais delongas. O destaque nesse diálogo é o conhecimento, a definição para conhecimento, que é conhecimento. Então, essa conversa inicia-se com Euclides e Terpsião. Um vai perguntando o outro, onde você estava? Eu não te vi. Eu estava no campo, voltei. Não vi você na praça. E daí Terpsião diz, eu encontrei Teteto. Ele foi transferido de Corinto para Atenas. Estava ferido por causa do combate e doente também. E aí eles começam, Euclides lembra de um diálogo que Sócrates travou com Teteto e diz que é um diálogo assim riquíssimo, uma dose de importância inigualável. E daí Terpsião pede para ver esse diálogo. Ele diz, mas eu tenho que pegar meus escritos, não tá aqui tudo, né? Eu tenho que ver o que foi que eu registrei. E daí começa o diálogo entre Sócrates e Teodoro, que é um professor de geometria, conhece aritmética, conhece astronomia, música e um apanhado enorme de saberes. Teteto é um dos alunos de Teodoro e Teodoro dá boas referências de Teteto a Sócrates e Sócrates quer conhecer esse jovem. Então, na época em que o diálogo acontece, Teteto ainda é um jovenzinho. Não é o momento em que Euclides e Terpsião estão falando de Teteto já homem, mas o diálogo é anterior a isso. E Euclides registrou essa conversa. Então, qual é a linha de pensamento estabelecida? Aqui, Sócrates quer saber de Teteto o que é conhecimento. Uma pergunta que não é trivial, claro. Então, inicialmente, Sócrates lança a pergunta para Teteto, o que é conhecimento? E aí Teteto responde, ora, a gente tem o sapateiro, o marceneiro, eles fabricam coisas. Então, conhecimento é tudo aquilo que se pode aprender. Então, aprende-se e aplica-se. Tá ali o sapato e tá ali os objetos feitos pelo marceneiro. E aí Sócrates diz, mas isso não é o objeto do conhecimento? E não o conhecimento em si, na sua definição? E aí ele concorda realmente com Sócrates. E a conversa vai caminhando, o diálogo vai acontecendo e Sócrates vai ali garimpando ideias de Teteto e ele finalmente diz, conhecimento é sensação. Isso está na página 11. Teteto diz, realmente Sócrates, exortando-me como fazes, fora vergonhoso não esforçar-me para dizer com franqueza o que penso. Parece-me, pois, que quem sabe alguma coisa sente o que sabe. Assim, o que se me afigura neste momento é que conhecimento não é mais do que sensação. E quando se fala em sensação, fala-se também em movimento. Então a conversa deles aqui é para construir uma argumentação para desabonar o pensamento, a ideia de Protágoras. O que Protágoras afirma? Já comentei aqui. O homem é a medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não existem. O conhecimento, então, ele é percebido por cada um e isso basta. O homem a si mesmo se basta. A partir desse posicionamento de Protágoras é que Sócrates vai fazer toda a construção de uma argumentação que invalide esse pensamento de Protágoras. E na página 38, Sócrates levanta a seguinte questão. Mas Teteto, estou aqui com o meu Teteto no domínio público, tá? Você pode dar uma passadinha lá.
Então, Sócrates fala o seguinte: Teteto, então, se conhecimento é sensação, é movimento, e qualquer homem se basta, o homem vê o objeto, vê a realidade, e aquela realidade é válida, aquela realidade é o conhecimento, aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou, aquilo tem o crivo, tem o crédito. O homem a si mesmo se basta na construção desse conhecimento. Então, se esse conhecimento é por sensação, é por movimento, então o que nós vamos dizer a respeito do médico? Se o médico acompanha o paciente, tem ali um diagnóstico, ele pode dizer o que vai ou não acontecer, ele coloca isso no diálogo, se o paciente poderá apresentar febre ou não. E o paciente também pode falar sobre isso, ele pode dizer: vou ter febre ou não terei febre. Mas quem é que realmente tem a credibilidade? O médico é que realmente tem o respaldo para dizer se o paciente vai ter ou não, pode apresentar não esse ou aquele sintoma, essa ou aquela reação. E aí ele fala também: estou doente e o gosto do vinho para mim ficou amargo. Então eu com saúde, o vinho tem um gosto, mas na doença ele fica amargo. Então o vinho, ele tem um determinado sabor. Será que o doente, ele é confiável ao dizer: esse vinho é amargo? Não é porque ele está doente o seu paladar mudou? Então quem de fato pode dizer qual é a característica do vinho, do sabor do vinho? Então ele olha para os homens e ele verifica, Sócrates verifica que há homens mais sábios do que outros, que são mais estudados em determinadas áreas e podem realmente dar seu parecer. E isso não é para todo mundo, não é comum a todos os homens. E falando de futuro, o que virá a ser, como exemplo do médico, né? O que vai acontecer com o paciente? E aí ele toca também no assunto das leis. As leis são para todas as pessoas e elas apontam para o futuro. As leis são ali estáticas, não há aquele movimento, elas são estáticas, mas elas também apontam para o futuro e elas estabelecem uma direção para todos. E o legislador, na gerência dessa lei, ele também pode vir a se enganar quanto à aplicação de uma determinada lei. Então mesmo o legislador pode se equivocar. Daí Sócrates continua investindo na geração de ideias para que Teteto expresse mais alguma coisa, traga à luz, dê à luz a definição de conhecimento. Daí ele diz: então tá, Sócrates, conhecimento não é sensação, não é percepção, mas é opinião verdadeira. E daí Sócrates fala o seguinte: ok, vamos adotar essa linha de pensamento e vamos ver o seguinte: o que se sabe por ter a lembrança impressa na alma, porém não se percebe. Não é possível tomar por outra coisa que se sabe e de que se tem a impressão, porém não se percebe, como também não será tomar o que se sabe pelo que não se sabe, nem possui a impressão ou que não se sabe por algo que do mesmo modo não se sabe, ou ainda que o que não se sabe seja o que não se sabe. Não é também possível imaginar que o que se percebe realmente seja outra coisa também percebida, ou que o que se percebe seja o que não se percebe, ou o que não se percebe o que se percebe, e o inverso, o que não se percebe seja o que se percebe. Calma. Sócrates vai desvendar um pouco melhor essa exposição de ideias um tanto confusas, entrelaçadas, com algumas metáforas. A metáfora da cera, muito interessante. Sabe
aquele carimbo real, né, para dar para publicar o decreto real, tem ali um carimbo, né, da realeza. Aquilo é uma cera e é colocado ali o carimbo do rei, as credenciais reais, e ali fica o carimbo. Então assim Sócrates vai conduzindo esse entendimento, esse raciocínio. Então quando você conhece alguma coisa, você percebe essa coisa, é como se estivesse ali na alma das pessoas essa cera, e elas vão carimbando, vão deixando esses registros. E dali, quando você faz uma sobreposição daquilo que você percebe sobre aquilo que está registrado, aí sim você faz essa sobreposição, esse ajuste, e daí se confirma, se consolida o que você conhece, o conhecimento. Mas pode haver, né, justamente o que ele acabou de dizer aqui, pode haver uma confusão daquilo que se conhece, daquilo que não se conhece, como está escrito aqui. Os que tomam as coisas conhecidas por outras conhecidas e percebidas, ou por outras não conhecidas, porém percebidas. Isso tudo ele quer dizer o quê? Você pode perceber algo, ver algo e fazer essa sobreposição no seu carimbo, mas pode não haver esse ajuste ideal, essa marca, ela, se não for bem posta, ela pode se apagar. Então há uma fragilidade nesse raciocínio. E aí ele também fala do viveiro, do aviário. Ali você tem um viveiro, tem vários pássaros, uns juntos, outros ali mais sozinhos, e você corre para pegar um, e você faz aquele esforço, e o pássaro que você pega é o conhecimento que você está possuindo, está segurando em suas mãos. Você solta esse pássaro e dias depois, um tempo depois, um ano depois, se você for pegar o mesmo pássaro, será que é o mesmo pássaro ainda? Será que ele sofreu alguma mudança? Então, como é que você pode emitir uma opinião, julgando essa opinião verdadeira, se pode haver essa mudança? O juiz vai definir se o réu é inocente ou culpado baseado no relato de uma testemunha. Ela viu, ela que ouviu, ela que presenciou. Então, o que é que ele de fato conhece? O que é que o juiz realmente conhece? O que é que ele viu? O que é que ele percebeu? E dali ele faz um julgamento. Então, há uma fragilidade ao dizer que conhecimento é uma opinião verdadeira. Então, vamos nessa marcha aí forçosa para novas ideias, para novos pensamentos, novas soluções para o que seja essa definição sobre conhecimento. E aí Teto diz, então, conhecimento é uma opinião verdadeira adicionada de um discurso racional, uma explicação racional. Então, na página 67, Sócrates vai dizer, ok, meu nome é Sócrates. Nós vamos pegar então só a sílaba só. Ok? Então esse é um elemento fundamental do conjunto nome. Agora, se eu pegar SO, eu tenho como explicar, como definir, como depurar esses elementos fundamentais. E aí Teto vai dizer, não, é apenas um ruído, é uma letra muda. Por exemplo, nem é som, nem é ruído. O B, né? O som que sai ali quando a gente pronuncia a letra B. Então, Teto, esses elementos primitivos, eles não admitem explicação, porque eles já são a base, eles já são o que são. Então eu tenho que invalidar a sua afirmação de que conhecimento é uma opinião verdadeira adicionada de um discurso racional. Porque racionalmente eu não tenho como explicar
Por exemplo, pegando um exemplo simples, como as letras do meu nome, eu não tenho como afunilar, como aprofundar e chegar nos seus elementos primitivos e explicá-los racionalmente. Então, essa sua argumentação, ela também é invalidada. E aí, meus caros leitores, nós chegamos ao final de Teeteto sem uma definição do que seja conhecimento. E ele diz para Teeteto, vamos continuar parindo ideias, gerando ideias, vamos continuar nessas dores de parto. E aí você fecha esse diálogo sem uma resposta definidora do que seja conhecimento. Está aqui, desse modo, Teeteto, conhecimento não pode ser nem sensação, nem opinião verdadeira, nem a explicação racional acrescentada a essa opinião verdadeira. É muito interessante, lá na página 36, olha só o que ele fala. Porém, não é possível eliminar os males. Forçoso é haver sempre o que se oponha ao bem, nem mudarem-se eles para o meio dos deuses. É inevitável circularem nesta região por meio da natureza perecível. Daqui nasce para nós o dever de procurar fugir quanto antes daqui para o alto. Ora, fugir dessa maneira é tornar-se o mais possível semelhante a Deus. E tal semelhança consiste em ficar alguém justo e santo com sabedoria. Mas a verdade, meu excelente amigo, é que não é fácil convencer ninguém de que as razões consideradas válidas pela maioria para fugir do vício e procurar a virtude não são as que levam a cultivar esta e evitar aquela, a fim de não parecer ruim, senão virtuoso. A meu ver, tudo isso não passa de história de velhas, como se diz, mas a verdade vou declarar-te qual seja. De modo nenhum Deus é injusto, senão justo em grau máximo, não podendo ninguém ficar semelhante a ele se não for tornando-se o mais justo possível. De fato, todos eles desconhecem qual seja o castigo da injustiça. Não é o que todos pensam, castigos corporais e morte, de que os malfeitores muitas vezes escapam, senão penalidade a que ninguém se exime. Daí Teodoro pergunta, a que penalidades te referes? Na própria ordem das coisas, amigo, há dois paradigmas, um divino e bem-aventurado, outro contrário a Deus e miserabilíssimo. Porém, nada disso eles percebem. A infatuação e a demência em grau máximo os impedem de sentir que com suas ações injustas eles se aproximam do segundo e cada vez mais se afastam do primeiro. São castigados pela vida que levam conforme ao modelo de sua preferência. E se lhes dizemos que se não renunciarem àquela habilidade, depois de mortos não serão recebidos no local extremo de maldades, e aqui embaixo terão de levar a vida conforme seu caráter, os maus convivendo com a maldade, tudo isso eles escutam, sabidíssimos e astuciosos, como palavreado vazio de pessoas desprezíveis. E aqui, Sócrates, Platão está registrando, Deus é justíssimo, é justo em grau máximo. Então, aproximando-se dele, também nos tornaremos justos. E nos distanciando dele, nos tornaremos injustos. É o divino e bem-aventurado, e o outro contrário a Deus e miserabilíssimo. Então, para Platão, aqui está bem delineado e bem definido os extremos, o que é bom e o que é mal, contrariando as ideias de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. E aí entramos num viés de relativismo que está bem em voga nesses tempos da Grécia Antiga, e esse relativismo ele vem caminhando e se fortalecendo no passar dos anos, das décadas, dos séculos, com o Renascimento, com o Iluminismo. Nós verificamos um afloramento na literatura, nas artes, nas ciências de forma geral, a presença do relativismo, e ele vem ganhando força
e ele vem ganhando robustez até os dias de hoje. Então tudo é relativo, o homem à medida de todas as coisas. As sociedades contemporâneas parecem ter abraçado essa ótica de uma maneira veemente e tudo ficou muito relativo. O aborto, por exemplo, tocando numa questão bem atual, o aborto no Brasil, ele não é considerado crime, sendo realizado até o 3º mês de gestação. Na França, contudo, ele pode ser realizado, a lei foi aprovada, e o aborto pode acontecer até o 9º mês de gestação. O que é vida, afinal? Como conceituar vida? Qual é a importância da vida? Isso também se tornou algo relativo. O que é vida aqui na nação brasileira? O que é a vida na França? O que é a vida em diferentes nações? A vida, a importância da vida, ela embarcou no relativismo. Isso é uma questão dentre tantas que nós podemos enumerar para demonstrar quão fortalecido está o pensamento já levantado por Protágoras séculos antes de Cristo. Esse diálogo acontece 3, 4 séculos antes de Cristo e reverbera nas sociedades hoje. Então, o duelo entre aquilo que é eterno, aquilo que é absoluto, contra aquilo que é passageiro, aquilo que depende da percepção de cada um, esse duelo ele está vigorando hoje com toda a robustez. Então, para as sociedades hoje, não há nada absoluto, não há nada que seja estável, que permaneça, que seja imutável. Aquilo que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Para essa linha de raciocínio não relativista, essa posição de que as coisas são absolutas, de que há uma verdade absoluta, ela vem tentando se contrapor a esse relativismo. Nessa concepção, nessa esfera relativista, não há uma verdade, há verdades. E do outro lado nós temos uma verdade absoluta, permanente, eterna, imutável. Percebam a relevância desse diálogo teteto. Se você quer conhecer Platão melhor, todas as suas obras, os seus diálogos, as suas epístolas, as cartas, o seu monólogo, você pode até começar por teteto, porque já conversamos aqui. Não é dos diálogos mais simples, ok? É um diálogo muito arrojado, muito complexo, cheio de altos e baixos, de idas e vindas, de formulação de pensamentos e depois a dissolução dos mesmos. É uma dinamicidade o tempo todo. Sócrates pergunta, Teteto vai respondendo, depois Teodoro também é convidado a entrar no diálogo e você sente essa força de ideias, essa dinamicidade de conversa o tempo inteiro. É muito dinâmico. É uma fluidez de novas ideias, de desenvolvimento de argumentos e também a contraposição aos mesmos. É interessantíssimo. Você pode então começar a conhecer Platão através de Teteto, porque nós já conversamos muitas coisas, muitos elementos que estão contidos aqui, nós apresentamos, conversamos, então você fique à vontade para conhecer Platão a partir de Teteto. E depois você vai vendo outros diálogos um pouco mais simples, menos densos. E com certeza você vai fazer uma jornada rica demais. Porque os temas colocados por Platão, já falei aqui, incluem imortalidade da alma, amor, bondade, justiça, deveres, responsabilidade, amor. Então, caros leitores, nós finalizamos aqui no nosso vídeo de hoje com esta figura inquestionavelmente grandiosa que é Platão. E fica aqui porque nos próximos vídeos
Quem sabe teremos Aristóteles também, que é outro monstro, que é outro gigante dentro da filosofia e de tantas outras áreas do saber. Ficamos aqui com Platão e seu formidável diálogo Teteto. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.